Quem achou Marcos capítulo 7, verso 24, diga amém. Você não achou não? Diga amém. Oh glória. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Agora nós vamos ao versículo 31 e 32. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápole, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Continua nos falando, pois nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Nós choramos em o nome de Jesus, que governa hoje e sempre. Amém. Tome-se assento, querido irmão. Glória a Deus. Certamente, meus queridos, nós já ouvimos inúmeras vezes, ou lemos várias vezes, versículos que acabamos de ler aqui. Bom, nós saímos aqui de domingo passado, no capítulo anterior, onde Jesus estava retirado em Genezaré, e a intenção dele em Genezaré era descansar com seus discípulos, depois da missão dos 12, depois da multiplicação de pães e peixes, depois de andar sobre o mar, depois de fazer tantas coisas maravilhosas, curar pessoas. E agora Jesus, irmãos, ele se retira para o território de Tiro e Sidom. Bom, ainda lá em Genezaré, nós observamos que os fariseus e alguns dos escribas estão prestando atenção ou reparando tudo que Jesus está fazendo, e não obstante Jesus, mas também os seus discípulos. E eles observaram, irmãos, que os discípulos de Jesus comiam pão sem lavar as mãos, e chegavam de viagem ou chegavam do mercado sem tomar banho. Não tinham muita atenção para lavar os copos, as taças ou as jarras de prata. E chegam até Jesus e perguntam para Jesus, parece que em tom particular, se os discípulos dele não cumprem a lei dos antigos, ou a lei dos judeus estabelecida. Bom, essa lei não era bíblica, essa lei era uma lei instituída pelos homens. E até vejo Deus nessa lei de lavar as mãos para comer, de tomar banho quando chega do mercado, da rua, da feira. Mas eles estavam cuidando que isso fazia parte de um cerimonialismo, fazia parte de um ritual. E Jesus, irmãos, ele não veio para acabar com a lei, mas Jesus ele veio para cumprir a lei na medida certa. Ora, Jesus ele veio para anunciar, para pregar o evangelho do reino, não é? O evangelho do Pai. Ele veio anunciar a salvação na eternidade. E certamente ele está assim o fazendo. E aquele grupo de fariseus, irmãos, e de escribas estão prestando atenção em tudo que Jesus está fazendo, porque o que Jesus faz é notório. Observe que desde a semana passada, no capítulo 6, Jesus ele tenta fazer com que as pessoas que recebem os milagres, as curas, as maravilhas, não saiam propagando tudo isso. Mas é inevitável, porque alguém que recebe de Deus uma cura, um milagre, um feito extraordinário, não consegue conter-se. Eu me lembro agora do homem que foi curado no sábado e não andava, e alguém perguntou para ele, disse a ele, você não sabe que não te é lícito carregar o leito no sábado? E ele respondeu, aquele que me curou mandou eu carregar o meu leito. Bom, certamente, irmãos, Jesus ele precisa de um tempo para os seus discípulos descansar. Então ele pede para aqueles que estão recebendo curas não anunciar isso a ninguém. Só que não tem jeito, não tem como. As pessoas estão sabendo, as multidões estão sabendo que Jesus está fazendo maravilhas, está efetuando milagres, está curando de maneira maravilhosa e extraordinária.
Jesus, irmãos, está sendo então interrogado pelos fariseus. Eu não sei se você sabe, mas os fariseus eram um grupo judaico, religioso, que acreditava em algumas coisas parecidas com o que a gente acredita. Por exemplo, na angelologia ou na angeologia, no ministério dos anjos. Eles acreditavam na vinda do Messias. Nós também acreditamos na segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Porém, os fariseus eram aquele grupo que se tornou para nós até um jargão, para aquele que é soberbo, para aquele que faz as coisas para aparecer, não é? No nosso meio hoje, quando alguém quer muito aparecer, alguns o intitulam como fariseu. Por quê? Os fariseus eram aquele grupo que não cumpriam o que Jesus disse, não é? Para entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto, porque o Deus que ouve a sua oração secreta te recompensará publicamente. Não, os fariseus, eles iam para as praças, para as portas de sinagoga e orar, fazendo barulho, mostrando para as pessoas a sua espiritualidade. E Jesus, irmãos, está sendo abordado por esse grupo, também pelos escribas. E Jesus diz para eles: olha só, o maior problema não é aquilo que não é aquilo que entra, não é aquilo que vem para dentro da nossa boca. O maior problema é aquilo que sai. E é claro que Jesus está falando, irmãos, não é daquilo que o homem defeca agora. O que Jesus está falando agora é das palavras daqueles homens que machucam as pessoas, que ferem como faca, né? Que não agregam, que não ajuntam, pelo contrário, se espalha. O que Jesus está dizendo para eles é que a palavra deles não atrai pessoas, não faz com que pessoas se convertam ao evangelho. Muito pelo contrário, as palavras dele faz com que as pessoas adoeçam. E é bem verdade que nos dias de hoje nós experimentamos, irmãos, essa triste realidade. Palavras às vezes machucam, palavras às vezes matam. Eu ouvi o pastor Paulo falar ontem na hora da oração dos desviados lá em Porto Real sobre o que Jeremias disse, que aquele que não tem o seu nome escrito no céu, tem o seu nome escrito na terra. E ele diz também que um dado de pesquisa aponta que a igreja dos desviados é numerosa como a igreja daqueles que estão militando. Bom, é muito importante nós entendermos que muitos estão desviados por conta dos fariseus que estão implantados no meio da igreja. Pessoas com falsa santidade, pessoas que expressam louvor a Deus só por lábios, mas o coração não está cheio daquilo que ele está falando. Ora, se o nosso coração está cheio de Deus, nós vamos exprimir, irmãos, nós vamos exalar o perfume de Cristo. Nós vamos ser gentis, o nosso aspecto vai ser brando. Quem olhar para nós vai sentir no nosso olhar ternura, vai ter vontade de ficar perto de nós todo o tempo. Não pode, Caleb, alguém ser uma pessoa convertida em Cristo Jesus o Senhor, e as palavras que saem de sua boca ferir as pessoas, afugentar as pessoas, colocar as pessoas para fora. Muito pelo contrário, aquele que está cheio de Cristo Jesus, as pessoas querem estar perto dele todo o tempo. E Jesus está falando para os fariseus exatamente isso. O que contamina é o que sai, não o que entra. E quando termina aquele diálogo todo, Jesus, que não fez como os fariseus fizeram, os fariseus chamaram a Jesus de canto e falaram baixinho. Mas quando Jesus vai responder, Jesus enche o pulmão de ar e fala para toda aquela multidão que está ouvindo entender. Quando eles se recolhem para dentro de casa, os discípulos perguntam para Jesus: aquela parábola nós não entendemos. Não entendemos o que o Senhor disse lá aos fariseus, os escribas e a multidão por parábolas. E Jesus disse: olha, o que contamina não é o que entra. O que entra na nossa boca, o nosso ventre, vai se encarregar de jogar fora, vai para o esgoto. Então o que contamina de fato é aquilo que está no esgoto. O que contamina de fato é aquilo que sai da gente, não é aquilo que entra dentro de nós.
E é claro, irmãos, que os discípulos estão falando de alimentos. Os discípulos estão pensando como os fariseus sobre o politicamente ou religiosamente correto. E o que Jesus está tentando expressar aqui é o evangelho, pois o próprio Jesus, ele disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é transformação para todo aquele que crê. O reino de Deus, irmãos, não é carro, não é moto, não é bênção e nem prosperidade, não é casa própria. O reino de Deus não é casamento, o reino de Deus não é poupável, o reino de Deus, irmãos, não faz parte desse plano, dessa vida. O reino de Deus não é momentâneo, passageiro, não faz parte do natural, não caminha, irmãos, na horizontal, mas caminha na vertical. O reino de Deus não pode ser percebido com olhos humanos, o reino de Deus só pode ser percebido com os olhos da alma, com os olhos do Espírito. Oh, aleluia! O próprio rei Davi entendeu isso no Salmo 51 e disse: eu tenho carro para te dar, eu tenho boi para te dar, eu tenho dinheiro para te dar, mas eu te dou uma coisa hoje, Senhor, que o Senhor não rejeita. Eu sei que um coração quebrantado, compungido na tua presença, esse o Senhor não deita fora, não rejeita. E nesta noite, o que Jesus ele veio buscar, ou o que Jesus foi atraído neste lugar, é por um coração compungido, quebrantado na presença dele. As palavras de Jesus eram poucas. Observe que você não vê Jesus contando piada, você não vê Jesus falando do que ele e seus discípulos viram no teatro ou numa peça de rua. Jesus não perde tempo, Jesus não gasta o seu tempo à toa, com banalidades, com futilidades. Jesus ele tem um foco. Jesus, irmãos, ele sabe que ele vai passar por um processo, mas ele sabe que dentro desse processo vai se revelar, irmãos, um blessed, uma salvação. Dentro desse processo, irmãos, vai se revelar uma bênção extraordinária, maravilhosa, talvez a maior. Dentro desse processo, o cavode de Deus vai se revelar, vai se descortinar. Então Jesus, irmãos, ele está tentando ensinar para os seus discípulos que eles estão vivendo um processo. A perseguição é um processo, os problemas fazem parte do processo, as perseguições, as escassez fazem parte do processo. O que você precisa entender é que você que tem um chamado, é que você que sabe que o Senhor Jesus já depositou em você um algo tremendo que vai impactar vidas e transformar essa geração. O que você precisa saber é que você vai viver um processo. Não tem jeito, não tem como. Não há chance de vivermos o segundo estágio sem vivermos o primeiro. Os discípulos não conseguem entender a pegada de Jesus. Jesus caminha forte, Jesus fala direto. Jesus, irmãos, não mede palavras. Jesus ele não conta história, ele conta parábolas, para que as pessoas possam entender. E os discípulos não conseguem entender. E Jesus, espera aí, vocês estão atrasados de mente? O que está acontecendo com vocês? Vocês não conseguem entender até hoje. Bom, Jesus se retira de Genezaré agora e vai para o território de Tiro e Sidom. E eu estou pregando, irmãos, de maneira expositiva. Eu preguei o capítulo anterior na semana passada. E aqui Jesus se retira para os territórios de Tiro e Sidom. E ali ele é surpreendido por uma mulher estrangeira. Ele não quer sair de casa, ele quer descansar, ele quer momentos particulares com os seus discípulos. Acontece que a necessidade das pessoas não permite. E nós que somos obreiros, irmãos, nós também queremos momentos de particularidade, de singularidade, momentos ímpares. Só a gente e a família, a gente não consegue. Essa semana que passou não tivemos uma folga. Todos os dias da semana nós estávamos fazendo alguma coisa, visitando, pregando, ensinando, porque quem tem problema tem pressa. E é dentro desse, glória, é dentro desse contexto, irmãos, que Jesus ele está querendo ficar junto com os seus discípulos. E os discípulos de Jesus, irmãos,
também estão cansados. Eles estão vindo da missão dos 12. Mas é nessa hora, é nesse momento, que uma mulher cirofenícia, quando Jesus ele chega nesse território de Tiro e Sidom, o que ele precisa, irmãos, é que os seus discípulos descansem, Guilherme. Mas há um problema aqui, porque uma mulher ouve o que Jesus está fazendo, o que Jesus está operando. E sabe, varão, ela tem um problema em casa. Ela está na casa que Jesus está, só que ela deixou um problema lá na casa dela. E ela chegou para Jesus e disse: olha só, eu estou aqui nos seus pés, depois de ter se lançado aos pés de Jesus, eu estou aqui nos seus pés pelo seguinte motivo: é que a minha filha está lá na minha casa, miseravelmente endemoniada, e o senhor precisa curá-la, libertá-la. Como que vai ser isso? E Jesus olhou para ela e falou assim: olha só, não é lícito, não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Já pensou, irmão? Que palavra dura. Quem já foi num médico grosso aqui? Comigo ele não rapa nada, que se ele partir para dentro de mim, eu parto para dentro dele também. Minha mulher nem gosta de ir comigo. Peraí, eu que estou pagando, né? Eu que sou cliente. Opa, peraí, confunde o negócio não, doutor. Mas quem já foi no médico bravo aqui? Você já foi, José? Quando ele manda você fazer dieta, você chega lá com as taxas mais altas, o homem fica doido. E Jesus, irmãos, ele responde a essa mulher asperamente. Ela vai buscar nos pés de Jesus solução, cura imediata. E Jesus fala: olha só, eu não vou tirar o pão dos meus filhos e dar aos cães. Ele chama a mulher de cachorro, irmão. Ele trata aquela mulher estrangeira como um animal. E nem um animal qualquer, porque tem cachorro aqui que está comendo melhor do que eu. Quem tem um cachorrinho que fica dentro de casa aqui? Bonitinho, gente, até você. Gracinha. Quem tem um cachorrinho que fica dentro de casa? Você tem também, Jonas? Puxa vida. O cachorrinho tem a caminha dele. Você beija na boca também? Não responde não. Então, irmãos, na nossa cultura, mas lá para esse povo, o cachorro, irmãos, ele servia para nada, não tinha utilidade alguma. Mas a mulher, ela não resiste ao Senhor, ela não disputa com o Senhor, ela fala: não, Senhor. Mas os cachorrinhos também, olha, irmãos, quem chega com um propósito diante de Jesus, olha só a visão, olha só a resposta. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quero estar dizendo: eu sou uma cachorrinha mesmo. E eu não preciso do pão da mesa dos filhos do Senhor, não. Eu me contento com as migalhas, eu me contento com os pingos, eu me contento com os farelos, eu me contento com os farrapos, eu me contento só com o que sobrar. Aquele pãozinho, aquele pedacinho de pão que se joga para o cachorrinho, para ele fazer uma gracinha, dar um pulo, abocanhar no alto. Eu me contento só com aquilo, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque quem precisa sabe do que precisa. E Jesus olhou para ela, irmãos, e eu acho que Jesus se lembrou de Jacó, porque acredito eu que quem estava lutando no Val de Jaboque com Jacó ali não era Deus nem o Espírito Santo, era o próprio Jesus, era o Filho, a segunda pessoa que nós conhecemos como Trindade. E ali, irmãos, Jesus se lembra de Jacó, que lutou pela bênção até conseguir. E falou: então faz o seguinte, mulher, vai, e quando você chegar na sua casa, a sua filha estará curada, liberta. Eu não sei se isso fala com você, mas isso fala comigo.
Eu estou aqui na presença dele. Eu fiz como uma mulher. Eu já cheguei aqui, já dobrei o meu joelho, me lancei nos pés dele, já disse para ele o quão miserável, pobre, cego, nu, necessitado eu sou. Levantei, adorei o nome dele. Eu disse que ele é maravilhoso, que ele é tremendo, que ele é excelso, sublime, que a voz dele é como voz de muitas águas, que a voz dele é como o som de trombeta. Aleluias. Eu já disse que o esplendor dele é maior do que um trovão, do que um relâmpago. Eu já adorei, já magnifiquei o nome dele aqui hoje. E essa palavra fala comigo, sim. Eu estou aqui na presença, nos pés dele, mas eu tenho uma situação na minha casa. E certamente não é profético para você, é profético para mim. Enquanto eu como das migalhas, Jesus vai ser tocado através da minha vida, através da minha adoração. E eu sei, meu irmão querido, que Ele vai liberar uma palavra em relação à minha vida hoje. Eu não preciso do médico, eu não preciso do doutor, eu não preciso do delegado, do advogado, do juiz, do prefeito, do governador, do presidente, do senador. Eu preciso dele, eu só preciso dele, eu só preciso dele. E eu sei que há uma palavra dele liberada nesta noite sobre a minha vida. Aleluia. Jesus estava em casa e Jesus liberou uma palavra para quem estava em casa também. Jesus está aqui hoje, irmãos, e aqui Ele está em casa, porque tudo aqui é para Ele, não é, pastor Tiago? Não é, irmão? Rogério, Guilherme, você colocou essa roupa lá, você olhou no espelho, você se preocupou com Ele, não foi? Vou lá, eu vou adorar Ele. Eu sei que Ele vai estar lá. Eu vou adorar a Ele, Ele vai vir. Quando eu erguer o meu altar, quando eu armar a minha tenda, quando eu acender o meu incenso, eu sei que Ele vai chegar, eu sei que Ele vai se manifestar. Eu sei. Eu estava na minha casa, irmãos, e na minha casa eu lendo, orando, buscando ao Senhor, e eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai estar lá, fala com a gente, Senhor. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei: Senhor, fala comigo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Nós precisamos do Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor não vai dar para nós migalhas. Eu sei que o Senhor vai se manifestar. Eu sei que o Senhor vai aparecer naquele lugar. Os espirituais vão ver, vão perceber a tua presença. Eu sei que a tua glória, a tua Shequina vai se manifestar. Eu sei que nós vamos mandar a glória para cima. A glória vai descer, vai tomar o ambiente, vai curar vidas nessa noite, irmão. Seja curado, seja restaurado, seja liberto. Receba cura, poder, unção na tua vida hoje, em o nome de Jesus. Quem recebe, levante a mão e adore o nome dele. O Racalabam de Cantepô, de Cantuído fácil. Vem, Caleb, comigo. Aleluia. Vem, Guilherme, pega Rogério. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. O Racalabando. E quem tem palma, levante a mão e aplauda. Quem tem glória a Deus e aleluia, vai glorificando, vai aplaudindo, vai aplaudindo, vai aplaudindo, glorificando, adorando. Aplauda, glorifique, exalte o nome dele. Esse Deus que trabalha com alinhamento, pastor Tiago, eu deixo de trabalhar em casa. Jesus está aqui. Ou a gente não canta para Ele, canta. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Só eu que conheço? Eu tô igual aquele menino que sai cantando um pedacinho na praia, já viram? Ninguém conhece? Você conhece? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Aguenta inteiro, irmão. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Esse Deus que está aqui na casa é o Deus que visita a sua casa. Mas vamos melhorar isso aqui um pouco. É o Deus que visita a sua casa de alvenaria, a sua casa alugada, de laje, de telinha fininha, que talvez esteja chovendo mais lá dentro do que no terreiro, como diz meus parentes lá de Minas. A casa que Jesus está falando é a sua vida. É essa casa, irmãos, que Ele está liberando palavra hoje. É nessa casa, diaconisa Mônica, que Deus está liberando palavras. Aleluias. Diaconisa Mônica, é para esta casa que Deus está liberando palavras. Enquanto você está aqui, serva de Deus, enquanto você estava lá ontem, Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando o teu coração. Só o Senhor sabe o quanto tu choras, o tanto que tu andas agoniada. Mas Deus visita a tua casa, o teu ser hoje, e manda te dizer: dorme tranquila, descansa, porque hoje Ele visita a Monique, hoje Ele visita a Luan, hoje Ele visita a Cleiton, hoje Ele visita a Rogean, hoje Ele visita a Michele, hoje Ele visita a Mateus, hoje Ele visita a tua casa. Aleluia! Oh, derebandou, de caçuí, de calabachou, de cai. Aleluia! E quando Deus visita a casa, irmãos, a casa nunca mais é a mesma. Sabe, Maristela? Quando Deus visita a casa, aqueles que moram na casa nunca mais são os mesmos. Versículo 30. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Jesus liberou a ela uma palavra. Depois que ela disse: olha, os cachorros, os cães, os cachorrinhos comem embaixo da mesa dos seus senhores, pegam lá as migalhas. E Jesus disse: por essa palavra, olha, irmãos, parece que Jesus fala para ela e vai saindo. Aí ela: peraí, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Aí Jesus: opa, por essa palavra que você disse, por essa sua humildade, por essa sua rendição, por essa sua humilhação, por esse seu clamor, vai. E o demônio já saiu da tua filha. Ele não disse: quando você chegar lá, você não vai ver demônio mais. Chega lá, você pega o óleo da unção, ora, reza 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, que saiu. Não. Jesus disse: por esta palavra vai, ponto e vírgula. E o demônio já saiu de tua filha. Jesus falou direto para ela: tua. Jesus disse: o demônio já saiu de tua filha. E já saiu agora. Não precisa acender vela, não precisa rezar, não precisa colocar as mãos. É pela minha palavra, Jesus dizendo: o demônio já saiu da sua filha. Enquanto você está aqui, o meu Espírito visita a tua casa. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto você está aqui, lá na tua casa há providências, há maravilhas, há milagres, há curas. É isso que Ele está falando. Quando a mulher chega em casa, no versículo 30, a menina está na cama, tranquila, porque o demônio foi embora. O demônio foi embora, irmão. A menina continua na cama, mas ela está sã, ela está liberta, ela está curada. Quando você receber a palavra do Senhor aqui,
e você chegar na sua casa e ver com os seus olhos a situação da mesma maneira, não se incomode. Saiba que vai entrar a sua participação agora. Se fosse a irmã Mazinha, ia chegar em casa e dizer: meu filho, sai dessa cama. Eu já ouvi uma palavra lá na igreja acerca de você. Sai da sua cama agora. Vai tomar um banho, meu filho. Faz essa barba. Coloca aquela roupa que eu te dei de Natal. Eu já passei. Vamos jantar. Eu, você, seu pai e sua avó. Porque eu já ouvi uma palavra na igreja em relação à sua vida. Quem expulsa o demônio é Jesus. Quem cura é Jesus. Mas os afazeres da mãe mandaram o filho tomar banho, mandaram o filho cortar as unhas, limpar as orelhas. Não é assim, Jonas? Somos nós que temos que fazer. Então a menina estava na cama, mas estava liberta. A menina estava na cama, mas havia sido curada. Jesus agora, irmão, sai do território de Tiro e Sidom. Saindo do território de Tiro e Sidom, ele resolve costear, irmãos, pela Galileia, para chegar a uma Decápole, nas terras ali, naquele conjunto de 10 cidades. Deca vem do grego 10, né? E polis, cidade. Um conjunto de 10 cidades, e a Bíblia não registra qual é a cidade certa. Mas Jesus, ele chega por ali. Quando Jesus, ele está chegando ali, ele pensa: agora eu descanso com meus discípulos. E ouviram dizer que Jesus estava fazendo tudo isso. Quem é crente em Cristo Jesus aqui? Quem é evangélico? Evangélico, 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 evangélico. Quem não é evangélico aqui? Não é evangélico. Ah, não deixa ser evangélico, você não levantou a mão não, né? Quem não é também, você não está certo. Vai que o galo canta, né? Aí lascou o canto da espingarda, né? Falar que eu não sou aí, aqui dentro ainda. O que esse homem vai falar, né? Depois que ele falou do menino do celular, né? O que vai falar de mim agora, senhor? E Jesus, irmãos, quando chega ali, ele pensa: agora eu descanso, vou para casa. Mas falaram para aquele pessoal lá, irmãos, daquelas 10 cidades, o que Jesus estava fazendo. E sabe o que eles fizeram, irmão? Trouxeram um homem surdo e gago. O homem falava dificultosamente, com dificuldade. E o trouxeram a Jesus. E rogaram a Jesus que ele pusesse as mãos sobre ele e orasse por ele. Ordenasse sobre ele a cura. E Jesus, parece que onde vai tem gente doente, né? Parece que onde Jesus chega, irmãos, tem gente enferma. Porque onde Jesus entrava aqui, ninguém o conhecia, ninguém o tinha. E sem Jesus, irmãos, o homem pode ser o maior milionário, o empresário mais bem sucedido. Se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Se ele não tiver Jesus, ele não é ninguém, não é? O índice de suicídio que bate recorde é no meio dos mais favorecidos financeiramente, os mais ricos. Porque o dinheiro, irmãos, não traz felicidade. O dinheiro não compra felicidade e nem manda buscar felicidade. O professor da EBD hoje disse que alguns jargões que nós usamos não são verdade. Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus, né? A voz de Deus é a voz de Deus e a voz do povo é a voz do povo. E aqui, irmãos, esse homem, desse conjunto de cidades que tinha porqueiros ricos, criadores de animais que vendiam para todos os lugares. Mas esse conjunto de cidades tinha pessoas com muitas dificuldades, muitas enfermidades. E quando Jesus ele chega ali, irmãos, esse homem surdo e gago é apresentado a ele.
Como eu ia dizendo, você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se a presença de Jesus não for com você, você não tem nada. Você vai pensar pensamentos vazios. Você não vai conseguir conquistar aquilo que você tanto busca para satisfazer o seu desejo pessoal. Porque esse mundo, irmãos, ele é vazio. Esse mundo, ele é preenchido com festas, festivais, danças e música, mas que passam com uma noite, passam com alguns instantes. Quando Jesus, ele chega num lugar onde ele nunca esteve, onde ele nunca visitou, certamente existem ali pessoas doentes, pessoas enfermas, com diversos tipos de enfermidades, para serem curados. E quando Jesus, ele chega aqui, nessa Decápole, esse homem surdo, que fala dificultosamente, provavelmente gago, é levado até a presença dele. E os homens falam para Jesus: olha, coloca a mão sobre ele, ora por ele, porque ele é surdo. Só que Jesus, irmãos, ele não precisa de nós o ensinarmos como ele deve fazer. Jesus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Jesus, ele tem o seu jeito de trabalhar. Os homens queriam que Jesus colocasse as mãos, mas Jesus resolveu fazer diferente. Às vezes a gente chega para Jesus e enumera: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Só mostra para Jesus a sua angústia, porque Ele sabe como fazer, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como efetuar. E Jesus, irmãos, pôs o homem à parte, colocou os dedos nos ouvidos do homem e cuspiu e tocou-lhe na língua. Jesus queria desembaraçar a língua do homem, abrir os ouvidos dele. Só que Jesus, irmãos, ele sabe como trabalhar. Mas não foi a língua e nem foram os dedos. Observe que Jesus, ele olha para os céus, suspira. Você pode dar um suspiro aí, irmão? Tá fraquinho. Tá aquele suspirão. Quem já fez RPG aqui? Quem já fez RPG, irmão? Só os velhos. Eu e você, Barão. A tia do RPG, a gente fica até tonto, gente. Tanto. Então suspira aí, irmão. Jesus suspirou, olhou para os céus e proferiu uma palavra em língua aramaica: Efatá. Por que Jesus falou em aramaico? Por que Jesus não falou em grego? Por que Jesus não falou em hebraico? Por que Jesus resolveu falar em aramaico, Efatá? O significado desse termo, irmãos, pelo significado ele poderia usar qualquer outro idioma. Mas esse termo, irmãos, tem a designação de abra-te. E o que estava para se abrir não era os ouvidos ou destravar a língua. O que estava para se abrir eram os portais do céu, eram as portas do céu. Porque Jesus, irmãos, ele trabalha na contramão daquilo que é humano. Quando Davi, irmãos, quando o salmista escreve o Salmo 124, mais ou menos versículo 8, por ali 7 e 8, que ele diz: levantai-vos, ó portas eternas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. O que ele está dizendo ali? O que Davi está dizendo? Quando o Senhor Deus, Ele olha para um problema, para uma adversidade, e Ele resolve mudar a história, Ele abre portas, Ele abre portais, e nessa noite os portais da eternidade estão se abrindo sobre a tua vida, para transformar a sua história, para transformar o teu ser. Abra-te os portais eternos, Efatá, que sejam abertos agora os portais eternos, para que entre o Rei da Glória na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ser. Efatá,
que abram-se os portais eternos sobre o teu ser agora. Uracalabande contemplou, uracalabando e decalabaixou, pianderrai. Adore, adore, adore. Quem veio adorar, quem veio adorar, quem trouxe o vaso, quem trouxe o cântaro, quebra o cântaro, quebra o cântaro, quebra o vaso agora. Agora, os pentecostais já chegaram, os pentecostais estão aqui. Adore o nome do Senhor Jesus nesta noite. Ergandou, biande, cantecou, decai. Urabandalabandou, yacarabandou, de faço e. Quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar o nome dele. Receba na tua casa cura, receba na tua casa provisão, receba no teu lar um milagre. Abra-te, que se abra agora os portais eternos. Oh, aleluia. Rogério, seja tocado nesta noite pelo poder de Deus. Receba a glória, o poder, a unção. Receba. Cooperadora Jennifer, escute o barulho da noiva. Escute o barulho da noiva adorando o noivo. Esse é o som da noiva. Esse é o som da noiva adorando o noivo. O esposo está aqui. O esposo está aqui. Sinta a presença, a glória. Eu não sei você, mas eu vim aqui adorar a Ele. Eu não sei você, mas eu vim aqui glorificar o nome dEle. Oh, aleluia. Eu estou deixando tudo aqui. Eu estou entregando tudo aqui no altar dEle. Para Ele, eu estou entregando agora. Aleluia. Na mesma hora, irmãos, abriram-se os ouvidos do surdo e se desfez a prisão da língua. Pastor, eu quero pregar. Pastor, eu quero cantar.
Nessa noite, a prisão da sua língua está caindo por terra agora em nome de Jesus. Talvez você estava no congresso que nós estivemos ontem, você viu a irmã Priscila de Queimados pregar e você pensou, eu quero pregar igual a essa mulher. Você vai ser usado mais que ela ainda nessa terra, porque a prisão da língua está caindo por terra agora. Aleluia. As pessoas olham um para as outras e estão admiradas. Eu contei um testemunho lá ontem, irmãos. Eu sou pentecostal raiz, né? Canto os corinhos de fogo ainda. Cantei os corinhos da outra. Contei um testemunho. E disse para os irmãos que eu comecei a falar com 5 anos de idade. Diante da oração do saudoso pastor Geraldo Chaves. A gente era mais pobre que a gente é hoje, irmão. E aí, esse pastor chegou pela porta da cozinha. A casa que eu morava não tinha muro e tinha um poço de pegar água. Quem já viu um poço desse ao vivo? Não é artesiano não, aquele bonitinho, é um poção de manilha mesmo. Se cair lá dentro tá morto. E aí ele me colocou em cima do poço, me orou, me ungiu e disse: em 7 dias ele fala. E não para de falar nunca mais. Que ele vai pregar o meu evangelho. Ele vai falar das minhas maravilhas. Ó. E as pessoas, irmão, se admiraram. Eu fui embora, tinha um pastor no púlpito lá que eu não conheço. Ele falou comigo: a minha filha está fazendo fonoaudiólogo, pastor. E a médica disse que ela nunca vai falar. Mas a partir de hoje, eu creio. Eu falei, se você crê, conta 7 dias, irmão. Porque o Deus que curou em 1984 é o Deus que cura agora em 2024. 40 anos se passaram. Eu vou fazer 45 esse ano. Tô bonitão, eu sei, vou fazer 45. Mas o Deus que curou em 1984 é o Deus que está curando aqui hoje. O Deus que curou, irmãos, naquela data, que eu não me lembro o mês e nem o dia. Eu só tinha 5 anos, mas é o Deus que está curando aqui hoje. Aquela multidão de medicamentos controlados que você toma, o Deus que se manifesta aqui hoje cura. Aquele diagnóstico médico dentro de um prontuário dos exames mais avançados do mundo. E o diagnóstico é: não tem jeito. Mostre para a ciência o tamanho do Deus que você serve, que você adora. Hoje Deus vai abrir o mar para você passar. Quando você chegar na tua casa, você vai ver que o milagre já aconteceu. Essa semana você vai acordar amanhã de manhã, segunda-feira, sabendo que você foi num culto no primeiro dia da semana e Deus visitou a sua vida, transformou a sua história. Aleluia! Oh, derebandaiastori mandalachou, uracalabande cantecou de rai. Oh, aleluia! As pessoas admiravam-se sobremaneira, Diácono Ricardo, e diziam: tudo ele faz bem. Olha que coisa. Tudo ele faz muito bem. Repita com seus olhos fechados: tudo ele faz muito bem. Se eu pudesse pôr um tema na mensagem, se ela fosse minha, ela não é, essa mensagem é do Senhor, o tema seria esse, abre aspas: tudo ele faz muito bem. Fecha. Mas nem o esboço é meu, que dirá a mensagem? Essa mensagem vem do trono, vem da graça. E não se admire se você compartilhar com seus amigos de trabalho amanhã, ou por mensagem de WhatsApp, falar o que o seu pastor pregou hoje.
Nossa, engraçado, aqui na minha igreja também pregou isso, aqui na minha cidade foi a mesma coisa. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que ainda revela a sua palavra aos seus servos. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus que ainda trabalha, irmãos, com liberação de palavra. E Deus liberou essa palavra na eternidade para a igreja dele, para as nossas vidas hoje. E eu estou movido por essa atmosfera de palavra aqui neste lugar, irmãos. É pela palavra que Deus está mudando a sua vida hoje. Tudo Ele faz muito bem. Repita comigo, tudo Ele faz muito bem. Está fraco, repete de novo. 1, 2, 3. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Tudo Ele faz muito bem. Eles não sabiam que Ele não só fazia ouvir os surdos e falar os mudos, mas eles não sabiam que lá em Betânia Ele chegou na casa de Marta e Maria, e Lázaro reviveu depois de 4 dias. Já cheirava mal. Mas quando ele chegou lá, ele deu ordem às pessoas: tire a pedra, desamarre-o. E gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha, saia para fora. Eles não sabiam que em Naim, quando ele passou por lá, ele ressuscitou o filho daquela mulher viúva. Eles não sabiam que também ele era capaz de curar a lepra. Para nós aqui, a doença de Hansen, Hanseníase. Talvez eles podiam ter um lapso de pensamento do que ele podia fazer, quando eles disseram: tudo ele faz muito bem. Esse tudo é tudo. O seu problema, para ele, está englobado, está envolvido nesse tudo ele faz muito bem. Esse Deus, irmãos, esse Jesus que fez tudo isso, Ele está presente aqui. Pois Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Digo outra para vocês: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Nós não estamos aqui numa reunião, nós não estamos aqui numa social, nós não estamos aqui num encontro, nós não estamos aqui numa concentração. Eu já vi, irmãos, grande concentração de curas e milagres, a vigília dos 70 pastores. Aqui não tem nem 7, mas Ele está presente. Aqui não é concentração, não é reunião, não é ajuntamento, não é congregação, aqui é eclésia. Aqui é o lugar daqueles que foram chamados de dentro do mundo para fora dele. Eclésia, chamados de dentro para fora. Nós não estamos dentro do mundo, nós estamos fora dele. Aqui é a reunião da eclésia, da igreja, dos chamados de dentro para fora, de dentro do mundo para fora dele. Esse lugar aqui que nós nos encontramos não tem outro nome. O nome disso que estamos fazendo aqui é culto. Eu vim aqui para cultuar a ele. Eu já coloquei as minhas sandálias, já coloquei as minhas vestes brancas, eu já me santifiquei, eu já me adornei, eu já me perfumei, eu já me banhei. Eu vim aqui para adorar o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, está presente aqui. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem vem adorar a ele, porque tudo ele faz muito bem. Adore o nome do Senhor. Adore, 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 adore o nome dele. Ele faz tudo muito bem. Quem veio para adorar, glória.